dia, Pedro. Primeiramente, queria agradecer sobre a sua disponibilidade para esta entrevista e agradecer por nos permitir saber mais sobre a Alfaiate Web. Obrigado. Então, vou começar por perguntar o que é que motivou a começar o seu negócio? Ora, é uma história longa. A minha história começou com uma carreira militar, em que, desde o momento em que entrei para a vida militar, há alguns anos, não vou dizer quantos, houve sempre esta tendência, esta questão do digital, esta questão do design, da publicidade, do marketing tanto da internet. Portanto, a internet sempre foi um fascínio. Eu recordo quando era ainda um pouco mais jovem, de ouvir um anúncio na televisão, naquele tempo era quase tudo na televisão, sobre web designer, uma pessoa que decidiu mudar a vida e se transformou em web designer. E aquilo sempre mexeu comigo e deixou esse bichinho a pensar no mundo digital e como entrar aqui no meio digital. O que facto é que mesmo estando na vida militar, este bichinho nunca me abandonou e sempre foi portanto, aqui uma tendência, foi algo que sempre me apaixonou. E frequentei alguns cursos, comecei a me especializar nessa área e pronto, e um dia então dediquei-me exclusivo a esta parte do marketing digital, da construção dos sites, plataformas digitais, as redes sociais, o design, a publicidade, o marketing, portanto, as tendências das pessoas relativamente, portanto, aqui ao que o mundo da internet faz das pessoas. Portanto, isto foi algo que me apaixonou desde cedo e sim, portanto, iniciei a minha empresa e no ano de 2017 a Alfaiate Web surgiu como uma agência criativa digital e até o momento tem criado e servido milhares de clientes portanto, com a nossa maior dedicação portanto, e entrega aqui a prestar um serviço de qualidade aos nossos clientes. Muito bem. E como o caminho é feito com pedras nele, qual foi o maior desafio que já enfrentou? O maior desafio, eu diria quase que é uma curiosidade, porque aquilo que para algumas empresas surgiu como realmente o maior desafio, o desafio da Alfaiate Web foi um pouco antes, que foi a altura da pandemia. Portanto, o maior desafio foi realmente o crescimento do negócio, na altura pré-pandemia. Ou seja, houve aqui uma fase, portanto, o povo português é conhecido que é um povo que ainda não entrou de corpo inteiro no mundo digital. Portanto, ainda Verdade. somos um pouco tradicionais, ainda trabalhamos muito de uma forma antiga, embora desde o mundo das finanças, entre outras, já está tudo cada vez mais digitalizado. Ainda há alguma resistência às compras online, aos registros online, a investir, a empresa investir o seu dinheiro numa divulgação online, portanto, muitas vezes ainda prefere o método tradicional que não resulta e que é muito limitado. E na altura anterior, portanto, entre 2017, no início, ou pelo menos na alavancagem deste negócio, Alfaiate Web, houve aqui uma fase difícil de conseguir entrar no mercado. Muita resistência, as pessoas não estavam tão, os empresários não estavam tão dispostos a apostar e investir no meio digital. Depois veio a pandemia, portanto, e a pandemia mudou totalmente este paradigma da resistência ao mundo digital. Diria então que foi uma coisa boa para o seu início da empresa, certo? Ah, boa para o mundo digital. Nesse, Todas nesse as ponto de vista. empresas, todas as empresas que trabalham no setor digital tiveram uma alavancagem muito, muito significativa ah, durante a pandemia e pós-pandemia. Portanto, Claro. houve aqui uma alavancagem muito grande porque realmente as empresas perceberam que agora o tradicional parou, as portas estão fechadas, eu preciso continuar a faturar, como é que eu vou fazer? Pois. Portanto, e houve então aqui uma procura e uma entrega muito grande. Portanto, ou seja, as empresas foram obrigadas realmente a entrar no meio digital. Falando do Covid e falando como o Covid fez avançar o mercado digital, sendo um mercado tão grande, o que é que torna a sua empresa diferente das outras?
Muito bem. Essa é uma questão que nós que trabalhamos no marketing somos muito atentos, não é? Claro que nós é o que nós tentamos retirar das empresas mesmo, é onde é que elas são diferentes e podemos comunicar essa informação para o mundo exterior, portanto, é o nosso trabalho. E é claro, onde é que nós fazemos a diferença? Começa pelo nome que identifica o nosso negócio, Alfaiate da Web, que é fazer o fato à medida. Isto quer dizer muita coisa. Quando falamos em fazer o fato à medida, estamos a falar de perceber, entre aspas, não é? Como é que é o formato do corpo da empresa para poder assentar um fato que seja ajustado. Portanto, isso significa que nós temos que conhecer muito bem a empresa. Nós temos que entrar um pouco na mente e nos costumes e no mercado daquele negócio, não é? Porque conhecer a empresa é um passo. Depois, conhecer o mercado dessa empresa é o passo seguinte. E aí há uma diferenciação muito grande da oferta web, porque nós realmente estudamos aquele mercado. Entramos no negócio do cliente, percebemos quais são as ferramentas certas para utilizar naquele cliente em particular, e muitas vezes o cliente procura um serviço e não é aquele serviço que ele precisa. E nós temos, portanto, este cuidado de explicar, de realmente fazer aqui uma abordagem que permite ao cliente perceber aonde é que ele deve investir o seu dinheiro, quais são as ferramentas mais eficazes e de que forma nós, Alfaiate Web, conseguimos ajudar neste processo. Também somos diferentes, já há muitas diferenças, não é? Mas somos diferentes, ou pelo menos tentamos ser diferentes para melhor, sendo que há muito boas empresas no mercado, nós não somos os melhores, nós tentamos ser diferentes de forma positiva, é realmente o atendimento pós o serviço prestado. Portanto, há aqui uma procura muito grande de não abandonar o cliente. O cliente, Ok. porque o que mais acontece é clientes que chegam até nós com más experiências com empresas de prestam serviços digitais. A construção de um site que depois nunca mais o site ficou completo, ou um site que não conseguem atualizar, ou não tem acesso às senhas, não tem acesso aos códigos para poder entregar a administração do site a outra pessoa, sendo que aquela muitas Uhum. vezes já não está disponível para ajudar, e isto tem sido uma constante. Portanto, nós temos o cuidado de que o cliente sinta que nunca estará desamparado. E Muito fez o seu bem. investimento, tem a sua plataforma, o seu site, as suas redes, mas no momento em que precisar, nós estamos lá e não vamos nunca abandonar o cliente. Portanto, aqui penso que é a grande diferença. Claro que sim. Na sua vida, ou na sua fase de empresário, passou algum momento que tenha enfrentado, menos bom? Portanto, quando nós, normalmente os desafios e os menos bons estão um pouco, portanto, estão associados. Sim, a fase do arranque às vezes pode ser difícil. Neste momento, é notório e é claro que uma empresa que faça um bom trabalho, tenha bons profissionais de marketing digital, de construção de soluções digitais, tem um campo aberto, portanto, há muita procura. Aquela fase, como disse, anterior portanto, à pandemia, no fundo, foi uma fase que estava muito difícil de entrar. E essa foi a fase do quase vou desistir, vamos Ok. avançar, vamos arranjar alternativas. Portanto, talvez seja essa a fase mais crítica da empresa. Foi talvez o segundo ano em que foi construído, portanto, 2019, entre 2018 e 2019, foi a fase mais difícil. E às vezes também, claro, no processo de aprendizagem, um ou outro cliente que nos tenha surgido e que ainda não compreendeu o mundo digital e quer que nós construamos um castelo com o Uhum. preço de uma cabana. Portanto, não é possível, não é possível. Pois, E às claro. vezes se eu conseguir mostrar e justificar aos clientes, essa solução, às vezes é um processo É que não é complicado. fácil. Que não é fácil. Então, diga-me, sendo este setor, um setor que está a enfrentar muitas mudanças, porque há muitas pessoas a entrar nele também, quais são as maiores mudanças que vê no seu setor? Como é que se está a preparar para elas? Ok. Mudanças neste momento têm um nome. E é um nome Ok. muito sonante que chama-se inteligência artificial. Portanto,
Vamos falar de mudanças, vamos falar de inteligência artificial. Uhum, A adaptação às ferramentas de inteligência artificial, neste momento, são a maior mudança que existe, não só nos profissionais que trabalham marketing, como também nas empresas com quem estes profissionais trabalham. Nós temos a uhum, possibilidade, nós temos a capacidade neste momento de não só de acelerar os processos que fazemos com o apoio da inteligência artificial, como também ajudar os nossos clientes e entregar-lhes, portanto, uma formação, um conselho, uma uhum. consultoria relativamente à inteligência artificial que podem utilizar no seu dia a dia, nos seus próprios negócios. Portanto, a grande mudança, o que nós estamos a fazer é abrir os braços totalmente à inteligência artificial, não olhar para a inteligência artificial como uma ameaça, muito pelo contrário. Portanto, é olhar para a inteligência artificial como um braço biónico que nos dá a capacidade de fazer muito mais com menos esforço e um resultado com muito mais qualidade. Portanto, é isto que a inteligência Claro. artificial, no fundo, representa no mundo atual, na atualidade. Sim. Muito bem. Sendo que a vida é feita de inovações, não é? Temos que nos adaptar. O que é que faz para incentivar a inovação na sua empresa? Pode dar, por exemplo, um exemplo que lhe seja comum no seu setor, Portanto, o que é que nós podemos fazer para inovar a sua empresa. a empresa? Adaptar-nos àquilo que poderá e que já é identificado por muitos especialistas como o novo formato da empresa. O novo formato da empresa Uhum, muitas vezes passa por entender como é que funciona a vida dos colaboradores, como é que funciona também a vida dos clientes e nós conseguimos inovar quando criamos soluções que permitem uma maior qualidade de vida para aqueles que estão à nossa volta. Portanto, quando nós falamos de inovação aqui, desde a questão do teletrabalho, que mais uma vez a pandemia fez essa o mudança nas arranque, nossas vidas, claro. não é? Fez essa solução que já existia em alguns casos, mas talvez muito pouco falada, é uma inovação que nós temos. É uma inovação muito grande porque nós conseguimos ter colaboradores ou clientes ou parceiros que estão do outro lado do mundo e nós estamos a trabalhar como se estivéssemos aqui. Portanto, isso é algo que veio mudar o mundo e que nós implementamos e facilitamos porque muitas vezes uma hora de trânsito ou comboio Pois, na vida de uma pessoa pode fazer muita diferença. claro que Por sim. outro lado, sim, havendo um colaborador nosso, um parceiro nosso que necessite de um espaço físico por uma maior qualidade do seu trabalho, também existe essa solução. Portanto, no fundo, a inovação aqui é esteja onde estiver, esteja connosco. E adaptado, E certo? adaptar. E Muito adaptar. bem. Há uma grande preocupação neste momento na sociedade que tem a ver com a responsabilidade social. A Alfaiate da Web está adaptado a essa preocupação, ou seja, faz alguma prática de responsabilidade social e reflete em alguns dos seus valores ou objetivos? Sim, aquilo que nós nos focamos, no fundo, e temos uma pessoa especializada e que nos dá apoio nessa parte, é realmente a estar atentos a todas aquelas soluções em que nós, através dos meios digitais que dominamos, que é a nossa área, que é a nossa praia, no fundo, conseguirmos ajudar algumas entidades portanto, não vou aqui mencionar, porque existem algumas entidades em que ainda muitas vezes nós oferecemos os nossos serviços em modo de parceria para poder criar Claro. visibilidade para essas entidades, desde Casa do Gaiato a outras entidades que nós identificamos e que muitas vezes fazemos algumas campanhas oferecidas por nós para divulgação de eventos ou de algumas necessidades especiais ou como a CPNCJ, portanto aqui, por exemplo, de Santarém, que damos alguma parceria, algum apoio em pequenas palestras que vamos fazer para os jovens Uhum. sobre redes sociais, sobre o perigo das redes sociais, sobre a inovação versus, ou pelo menos os riscos que existem associados a esta área. Portanto, frequentemente temos participações em eventos deste género também. Muito bem. E sendo que a sua empresa é, não, digamos, recente, sim,
Tenho uma pergunta para fazer, que são, quais são os seus planos para o futuro da empresa? Com esta inovação toda, onde é que se vê daqui a, por exemplo, 5 anos? Muito bem, 5 anos é, nos dias atuais, não é? A velocidade dos negócios é Claro, muito tempo. É muito tempo. Por um lado, não é. 5 anos nas nossas vidas passa num instante. Nós não damos quase conta que já passou. Mas para o crescimento de uma empresa, para a estruturação de uma empresa, é muito. Portanto, vamos falar aqui um exemplo. Portanto, como é a nossa área, estas conversas puxam e nós vamos, portanto, vamos pensar na Uber, vamos pensar nestas empresas que vão revolucionar ou criar uma disrupção no meio digital. Portanto, estas empresas são empresas que em menos de um ano faturavam mais que 1.000 milhões de euros. Portanto, é começaram, surgiram algo. Airbnb, entre outras, portanto, são soluções que surgiram e deram um salto em menos de um ano, faturaram milhares de milhões de euros. Portanto, quando nós falamos de uma empresa que não tem essa ambição, ou pelo menos essa capacidade de se impulsionar tanto, 5 anos é muito tempo. Claro, sendo nós empreendedores, empresários, temos que ser um tanto ambiciosos. Se não houver ambição, uma ambição controlada, uma ambição saudável, claro, mas tem que haver ambição. E a ambição, sim, será crescer a Alfaiate Web a um nível, tanto bastante interessante, chegar a talvez uma dezena ou ou 2 dezenas de colaboradores, todos nesta modalidade, a trabalhar no seu espaço, na sua área, e poder desenvolver uma área muito mais abrangente, ou seja, há sempre áreas do mundo digital que nós não chegamos lá porque teremos que ter uma pessoa especializada, temos que investir na especialização dessa pessoa, e no momento em que nós conseguimos crescer mais a equipa, nós conseguimos nos focar em cada um em particular e investir em vários setores. Estamos a falar também da criptomoeda, estamos a falar em áreas de investimento, no fundo até que tem a ver com o digital e que possa proporcionar outras áreas. Portanto, há uma dimensão muito grande e que em 5 anos nós temos esse desejo de alcançar, sim. Sendo a Alfaiate Web ambiciosa e sendo uma empresa que ajuda outras empresas a impulsionarem-se no mercado, diria então que torna as outras empresas ambiciosas também? Sim, sim. Juntando no fundo, estes temas que falamos, um, uma empresa, neste momento, que queira estabelecer-se neste mercado atual, qualquer que seja o seu negócio, qualquer que seja o seu negócio, tem que ter um modelo de negócio baseado numa solução digital. Ok. Tem que nascer no digital. Por muito que seja vender cebolas, vender cortiça, vender algum produto ou prestar serviços, tem que ter uma base digital. Porque nós temos que pensar que uma empresa, para se estabelecer, tem que fazer um registro nas finanças, tem que estabelecer-se como empresa, tem que ter uma identidade fiscal. O processo passa por criar a sua identidade fiscal, criar a sua presença digital, criar o seu modelo de negócio. Portanto, tem que nascer sempre no negócio digital. O digital não é possível estar associado a uma empresa que queira crescer, como é óbvio, não é? É este o conceito, no fundo, aqui a ambição que deve estar, qualquer ambição deve estar sustentada neste princípio. Muito bem. Queria agradecer novamente a sua disponibilidade e antes de finalizarmos a nossa entrevista, queria perguntar se há mais alguma coisa que acha que os espectadores desta entrevista teriam interesse em saber sobre a Alfaiate da Web. Alfaiate Web, posso concluir portanto, que é uma empresa que tem como sua sede Lisboa, estamos no Parque das Nações. Temos, portanto, clientes de norte a sul do país, temos algumas grandes empresas, grandes fábricas que são nossos clientes no Porto, por exemplo. Temos clientes no Algarve, de alojamento local, temos clientes que trabalham connosco em marketing digital, que trabalham connosco na construção de sites, soluções digitais, de inteligência artificial, em todo o país.
E sim, sim, temos alguma ambição também de chegar, de trabalhar com outros países também. Já tivemos alguns trabalhos para a França recentemente, construímos uma plataforma e-commerce para a França, temos também alguma colaboração com o Reino Unido e o Brasil, neste momento, também tem-nos solicitado algum apoio. Sim, há aqui uma intenção de chegarmos a outros países e também alcançarmos outros mundos. Digamos então E que o outras céu é o línguas. limite, certo? E não há, exato, exatamente. O céu é o limite, portanto, por outras palavras, não há limite. Enquanto cá estivermos, vamos tentar sempre crescer e crescer e dinamizar-nos também a ler fronteiras. Muito bem. Obrigada mais uma vez e fico agradecida por nos permitir saber mais sobre a Alfaiate da Web e sobre si como empresária também. Eu é que agradeço esta oportunidade e então, até breve. Até breve, Até breve. obrigada. Nada.